Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos prestar bastante atenção onde ele diz: tenha paz em mim. Ele não diz para nós simplesmente esquecermos as aflições, mas sim termos paz nele, nos entregarmos nas mãos dele, pois ele tem todo o controle e ele já venceu o mundo. Então, para que pensar num herói que acabou de salvar uma cidade, acabou de salvar, sei lá, até o planeta, o que seria para ele ajudar um senhor a atravessar a rua, né? E o Senhor nos ama. Então, vamos pensar como se a gente fosse esse Senhor. Além de nos ajudar a atravessar a rua, ele nos abraça, nos pergunta se a gente precisa de mais alguma coisa. Ele cuida, ele procura saber, acompanha a gente até em casa. Cuida, sabe? Bom, então, o que é a nossa tribulação para alguém que já venceu todo mundo? Não é nada, né? Além de ter vencido o mundo todo, ainda é poderoso, bondoso e amoroso, misericordioso e justo também, além de muitas outras coisas, né? Então, bom, tem de bom ânimo, porque aquele que habita em você, aquele no qual você serve, ou aquele que você quer servir, ele já venceu o mundo e ele cuida de você. Mas aí você pensa, né? Pô, se Deus é tão bom, se ele cuida de mim, por que ele me permite chorar por noite inteira? Por que ele me permite ter uma aflição que me machuca tanto? Por que ele permite que eu quebre a minha cabeça com um problema? Aí eu te digo que o Senhor, ele nos usa, ele mostra pra gente através das experiências. Só falando, só a gente ouvindo, não é a mesma coisa que a gente ter a experiência, né? Por exemplo, todo mundo sabe que a situação de passar fome, de não ter o que comer, é algo ruim. Todo mundo sabe disso. Mas a gente só realmente vai entender como é que é passar fome, como é que é a dor dessas crianças, essas pessoas que passam fome, quando a gente sofrer na nossa própria pele, quando a gente tiver a experiência. Então, não adianta a gente saber, pô, beleza, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, ele cresceu, tá, isso é a história. Mas e a parte, eu fui crucificado com Cristo? Como diz em Gálatas 2:20, não vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Com ele eu fui ressuscitado na cruz. Mas, pô, é fácil você chegar e falar: Deus me ama, ele me atraiu na cruz lá com ele, eu ressuscitei, agora eu sou uma nova criatura, agora eu não peco mais, né? Isso é fácil de se dizer, só que quando você tem a experiência, quando você tem o viver de Cristo na sua vida, quando você sente mudança na sua carne, na sua pessoa, virar outra coisa, né? Mas bom, vamos voltar aqui na questão da paz, né? Primeiro de tudo, precisamos ter paz em Cristo. Precisamos nos depositar todas as nossas aflições, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nos incomoda, nas mãos de Cristo. As pessoas, digamos, mais os adolescentes, que é a visão que eu tenho, eles têm a entender que, tipo, por que eu vou incomodar Deus, que é Deus, com um problema que eu tenho, com uma coisa pequena? Mas, cara, eu te digo, o Senhor te importa tanto com você, que ele cuida de você o tempo inteiro, até pra você não tropeçar na rua. Então, como é que você acha que ele não vai se importar com uma coisa que tá te machucando? Conta pra ele, se entrega.
Porque só se entregando nas mãos dele, descansando nele, que você pode ter a paz, o ânimo, a força e a coragem para continuar e enfrentar essa sua tribulação. Aqui ele nos diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo. Aquele que habita em você, que habita em mim, ele já venceu o mundo. Uma pequena sua tribulação, que para você pode ser enorme, para ele é pequenininha, para ele cabe nas mãos dele. E ele cuida, ele trata. Mas ele não vai, óbvio, ele tem o poder de agir sem nós. Porém, ele não vai agir por nós. Ele quer estar junto conosco, quer andar junto e quer nos trazer para perto. Então, primeiro, como é que você pede coragem e força para Deus e você não está preparado para ter essa força? Você não está preparado para ter essa coragem, você não tem o discernimento, nem a experiência para entender essa força. Ele não vai simplesmente dar na sua cabeça, apesar dele poder. Ele vai te dar a situação para você ter a experiência da sabedoria. Ele vai te dar oportunidades de ter força. Então, aceita e age conforme aquilo que você tem orado. Não adianta você simplesmente falar: Senhor, me dá força porque eu não aguento mais. Isso adianta sim, mas não vai ter mudança se você não tiver experiência. Porque sem uma mudança de comportamento, não muda, né? Fica igual. Então, mesmo que a gente esteja arrependido, a gente tem que ter o caminhar e a experiência para absorver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Ele vem nos preparando. Então, a paz que nós encontramos nele é quando a gente se deposita por inteiro nas mãos dele, certo? Bom, vamos lá para Gálatas 4:19, onde ele diz que meus filhos, por quem, de novo, sofra as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, Cristo, a gente só consegue ter a paz nem Cristo, porque Cristo é a paz. Então, como podemos realmente descansar, né? Como podemos, além de nos entregarmos totalmente nas mãos dele? Precisa Cristo ser formado em nós, no nosso interior, para que possamos ter a vida dele em nós, certo? Então vamos lá agora para João 3:35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Quem é esse Pai que está com letra maiúscula? Abba Pai, nosso Deus. E esse Filho, por que está com letra maiúscula? Esse Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bom, como assim? Deus, o Pai, coloca todas as coisas nas mãos de Jesus Cristo. Ele coloca porque tudo na nossa vida, nosso viver é Cristo. Tem que ser Cristo para sermos uma nova criatura, certo? Então, aonde encontramos tudo? A paz, a coragem, a força, o ânimo para podermos vencer as tribulações em Cristo. Isso, Cristo vai se formar em nós à medida de que formos ganhando as experiências e o viver dele, certo? Então, bom, quando eu tenho a paz em Cristo, adiante das aflições, teremos coragem, força e ânimo, já que ele venceu o mundo. Cristo será a nossa força e fortaleza nas aflições. Então, nenhuma aflição é grande demais para aquele que nos deu vida, para aquele que nos colocou neste mundo e nos tirou a velha criatura, que nos tirou o pecado, para nos usar de instrumento para alcançarmos mais pessoas para ele, certo? Então, também precisamos entender que nada é por acaso. As experiências vêm e muitas vezes Deus coloca em lugares
que nós não queremos estar, para que o querer dele seja feito. E todo mundo sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muito melhor do que qualquer outra vontade do nosso coração, porque ele sabe de todas as coisas, certo? E ele vai fazer milagres naqueles que nele creem, na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que se entregam por completo a ele. Crê no Senhor Jesus. Ele é a sua paz nas aflições. E não duvide dele quando a coisa estiver muito difícil, porque ele tá cuidando o tempo inteiro. Descansa nele. Ele é a sua paz, é o seu rochedo. E quando as coisas derem certo, quando você tiver uma vida boa, também não esqueça do Senhor, porque além de paz nas aflições, ele também é bom amigo, ele é pai, ele é irmão, e ele tá conosco o tempo todo, mesmo às vezes a gente não sentindo fisicamente, não se sentindo arrepiado o tempo inteiro, ele está conosco, está nos vigiando e cuidando de nós, cuidando em detalhes que nós não conseguimos ver. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Um abraço.